nome é Juliana Zimmermann e esse é o canal GinecoPoint, em parceria com a minha amiga Cláudia Jacinto. O que eu trago para vocês hoje é uma coisa muito simples, mas que a gente percebe que na prática do dia a dia, as pessoas têm uma certa dúvida. Não é incomum a gente estar na universidade, dando aula prática, fazendo o pré-natal, e as pacientes já iniciaram outro serviço. É muito comum isso, porque o nosso serviço, ele recebe pacientes de outros serviços, né? E aí, ele é referência na cidade e região. Então, na hora que você examina a paciente e você vai descrever o exame, ela fala para você: nossa, doutora, o meu médico anterior não mediu minha barriga, não. Que coisa engraçada. Aí você vai olhar o cartão e realmente está sem preencher, dados incompletos. Então, o que eu trago para vocês hoje é justamente isso. O que é importante na avaliação da paciente para que você, na qualidade de paciente, saiba o que deve ser feito de exame físico com você. Então, na primeira consulta pré-natal é muito importante uma anamnese detalhada. Então, o médico ele tem que saber quantas gestações você já teve, se você teve problema nessas gestações, se os seus partos evoluíram bem ou não, se você fez cesárea, por que você fez cesárea, se você tem alguma patologia, como por exemplo, diabetes, hipertensão, lúpus, trombofilia, se você tem alguma doença genética na sua família ou não, se você tem a sua vacinação toda em dia ou não, se você faz uso de medicação, qual medicação é essa, se há necessidade de troca dessa medicação. Então, isso tudo é muito importante na primeira consulta pré-natal. Bem, a partir daí o médico vai, então, realizar seu exame físico. Né? E esse exame físico inicial, eu sempre falo para os meus alunos, da cabeça em direção ao pé. Então, você vai olhar a coloração da mucosa, a hidratação da mucosa dessa paciente, né? Vai avaliar o pescoço. Às vezes, só de olhar o pescoço, a gente já percebe uma tireoide, né? Globalmente aumentada, quer dizer, a tireoide está aumentada a olhos vistos, você não precisa nem de palpar. Isso não é uma coisa que a gente não veja de rotina, não, a gente vê, certo? A partir daí, então, a gente faz uma ausculta pulmonar, faz uma ausculta cardíaca, palpa a mama da paciente e chega no abdômen. Normalmente, a partir de 12 semanas, o útero passa a ser um órgão abdominal. O que eu quero dizer com isso? Até a 12 semanas, o útero está dentro da pelve. Então, muitas vezes você não percebe a barriga da paciente, mas a partir de 12 semanas, ele passa a ser um órgão abdominal e é quando a gente começa a medir e você, né, consegue identificar as suas amigas aí com aquela barriguinha de grávida. E é a partir daí, então, que a gente começa a medir. E essa medida, ela é muito importante. Ela vai da borda superior da sínfise púbica ao fundo uterino. E é muito importante porque a gente consegue ver se a evolução da gravidez está de forma adequada, né, pelo tamanho dessa fita. Além disso, a gente localiza o dorso e faz a ausculta dos batimentos, se esses batimentos estão normais ou não. Então, normalmente vai de 120 a 160 e ele tem uma taquicardia, ele aumenta essa frequência à medida que você faz aí algum estímulo. É lógico que essas alterações, essas avaliações, elas ficam melhores e mais fáceis de ser vistas, de serem identificadas, mas no final do segundo trimestre, né? E, inclusive, o dorso, quando você pode fazer as manobras de Leopold, que são as manobras que a gente vê o fundo uterino, o dorso, a apresentação, de uma maneira mais definitiva, porque até então essa apresentação ela é muito variável. A partir daí, a gente vai para o membro inferior, onde a gente vai avaliar se essa paciente tem varizes ou não, e isso é muito importante para você orientar a meia elástica, porque à medida que a gravidez vai aumentando, a barriga também vai crescendo, o abdômen, o fundo uterino vai aumentando, comprime a veia cava e você tem diminuição de retorno venoso. Então, a meia elástica, ela facilita essa drenagem, ela facilita o retorno venoso. Então, você vai precisar de orientar a sua paciente em relação a isso, se a paciente tem edema ou não, tá? E, finalmente, depois que eu faço essa avaliação, a gente coloca a paciente sentada e mede a pressão arterial dela. Essa pressão arterial, ela deve ser medida sentada, especialmente
principalmente depois que esse abdômen começa a crescer, né? Em que você pode ter aí também a compressão da veia cava e isso alterar a questão pressórica, a avaliação pressórica da paciente. Bem, a partir daí, na primeira consulta, a gente pesa a paciente e faz também a medida da altura do paciente para que você possa fazer o IMC, que é o índice de massa corporal, e acompanhar se a paciente está evoluindo bem ou se está ganhando muito peso em excesso, peso em excesso e, consequentemente, orientar a nutrição. Se você já percebe que a sua paciente já tem um sobrepeso, você já vai orientar, voltar essa orientação nutricional, né, considerando que a sua paciente já tem um sobrepeso. Bem, então, essas são as avaliações de exame físico que a gente faz na primeira consulta pré-natal. Nas consultas subsequentes, a gente não precisa de palpar a mama, a gente não precisa de fazer uma palpação da tireoide novamente, né? Então, a gente foca na área cardiovascular, onde a gente vai medir a pressão arterial, avaliar a frequência cardíaca, né? Avaliar o abdômen, medir a altura uterina, ouvir o batimento fetal e peso e o membro inferior, né? Isso é padrão, então não pode faltar essa avaliação, tá? Então, na avaliação obstétrica subsequente, não pode faltar a medida da altura uterina, a ausculta do batimento, a medida da pressão arterial, o peso da paciente. Isso não pode faltar. É lógico que nós podemos inserir exames ou não, de acordo com a queixa da paciente. Então, se a paciente fala para você, eu tô com fluxo genital, então a gente vai passar um espéculo para ver, porque não existe isso do médico fazer um toque e olhar pela luva qual que é o fluxo da paciente, né? Para poder medicar. Não, ele tem que examinar, certo? Outra coisa também, eu tô com contração, então você vai fazer um toque. Então, você vai inserindo exames ou não, de acordo com a queixa da paciente também. Um dado importante é sobre o exame preventivo. As pessoas perguntam muito, ele deve ser incluído na primeira rotina? Ele deve ser incluído na primeira rotina, especialmente se a sua paciente não fez ele, né? A gente já tem muita paciente que ela já fez, porque ela já faz controle no hospital, né, no HU, então ela já fez. E também na faculdade de Barbacena, onde eu também dou aula, a paciente já acompanha na ginecologia, então ela já tem o preventivo em dia. Mas se a paciente não tem, ele deve fazer parte da rotina pré-natal, da primeira rotina. Uma coisa que a gente determinou é que esse exame fosse feito depois de 12 semanas. Não que ele cause problema nenhum, ele não causa problema, ele não está associado a aborto, nada disso. Mas é simplesmente para a gente não ter aquela coincidência infeliz. Porque às vezes a paciente já vai evoluir para o episódio de aborto, você colhe o exame e aí ela associa aquilo como causa e efeito sem ser. Certo? Então, por isso que a gente optou por fazer depois de 12 semanas, já que a maioria dos casos de aborto acontecem até 12 semanas. Mas, se a paciente não tem preventivo, ele deve ser incluído. Bem, hoje eu tô trazendo para vocês um exame de uma paciente muito querida, é um exame subsequente, então você não vai ver palpação de tireoide, não tem palpação da mama, né? Não tem coleta de exame preventivo, porque é um exame subsequente. Mas é uma rotina que não pode faltar na avaliação da paciente. Ela permitiu que eu gravasse e eu tô trazendo para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam, depois eu volto para comentar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a minha paciente Dayana. Ela permitiu que a gente gravasse esse exame dela. Só que o objetivo, na verdade, é mostrar como que a gente faz um exame físico obstétrico. Então, minha paciente está deitada. O ideal é que você não deixe sua paciente deitada muito tempo, para ela não ter compressão de veia cava. Então, eu sempre olho minha paciente, né? Quando a paciente já chega no consultório, eu já tô olhando para ela, né? Obviamente, pra gente poder ver se já tem alguma alteração no faces, alguma descoloração e alguma alteração de pigmentação, para que a gente possa, inclusive, ajudar a paciente. Com a pandemia, todas as pacientes estão vindo de máscara. Então, o exame inicial é um pouco diferente dos exames que a gente faz, né, subsequente. Então, agora, são controles que a Dayana tá fazendo e a gente como que vai fazer? Então, além dessa avaliação inicial, né, eu vou para o abdômen. Aí, aqui no abdômen, eu vou localizar a borda superior do osso púbico e vou até o fundo uterino. A Dayana tá com 22 semanas, tá?
Então, ó, a altura uterina dela, 21 centímetros. É importante que a gente nunca faça essa dobradura, sempre medindo reto, tá? Então, ela tá com 21 centímetros, compatível, a altura uterina dela, compatível com a idade gestacional. Agora, nós vamos localizar o batimento do neném da Daiane. Como é que vai chamar, Daiane? Não tem nome ainda, Daiane? E aqui a gente tem batimento. Esse é um sonar digital. Ele já mostra a frequência cardíaca do bebê. Então, ela tá com uma altura uterina compatível com a idade gestacional dela. E o coração do neném tá ótimo. O BCF tá bem normal, o ritmo normal. Gostoso, né, Daiane? Eu falo que esse é o barulho que eu mais gosto. Ó, caiu o quê? Mas é que ficou digital, né? Então, a estabilidade da frequência cardíaca tá ótimo. E agora a gente vai secar. Eu gosto de sempre passar no abdômen das minhas pacientes para não ficar grudando, né? Não ficar incomodando. A outra parte é olhar o membro inferior. Então é muito importante que você olhe. Então eu sempre dou uma olhada, aperto. A gente vê se tá perdendo ou não, tá? Agora pode sentar, Daiane. A medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial eu sempre faço com o meu paciente sentada. No início, você pode fazer com a paciente deitada, né? Depois de uma certa idade gestacional, é importante que você faça com a sua paciente sentada, para não ter compressão da veia cava, tá? Então, a gente coloca o braço elevado. E aí a gente vai. A Daiane não tem alteração pressórica até o presente momento. (10/6), ela não é hipertensa. Então, a princípio, ela não tem esse problema. Então, Daiane, tá tudo bem. Agora, ela já pesou, né, Daiane? Quanto que deu seu peso? 68,100. Então, 68,100, eu vou conferir ali. Mas era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigada. Então, só complementando o vídeo, né, que vocês viram, as imagens do exame físico. Então, só pra gente relembrar. Então, os exames subsequentes, a gente faz a ferição da pressão arterial, avalia a coloração das mucosas, hidratação. No abdômen, a gente vê a altura uterina, ausculta o batimento cardíaco, né, avalia a posição fetal, especialmente no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, avalia membros inferiores da paciente e pesa. Então, essa é uma rotina que não pode faltar nos exames subsequentes. Se a paciente tem queixa de alguma coisa específica, você vai acrescentar alguma parte de exame que não se faz normalmente ou não. Então, por exemplo, se a paciente tem uma queixa de fluxo, você vai fazer um exame especular associado a um exame a fresco, que é um exame com microscópio. Se por acaso a paciente tem uma queixa de contração, você vai avaliar o colo uterino dessa paciente e assim por diante. Mas de uma maneira geral, os exames subsequentes são assim, tá? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha sido fácil compreender isso, para que você saiba as partes do exame físico da gestante e não aceite mais cartões de pré-natal não preenchidos ou preenchidos de forma inadequada. Não adianta, gente, o Ministério da Saúde querer ampliar mesmo a cobertura pré-natal, que isso é uma realidade, mas com qualidade ruim. Então, nós temos que exigir essa cobertura de pré-natal, mas com uma qualidade também boa. Tá legal? Um beijo para vocês, até a próxima!